Gravando. Tá. Então, bom, a ideia de hoje, assim, era falar sobre Walter Benjamin, né? Eu acho que é um autor do qual todo mundo já ouviu falar, né? Talvez eu já tenha até lido e relido esse texto do Benjamin, que é um texto de 36 sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Esse é um texto muito citado na área, muito presente, assim, nos estudos de comunicação. Talvez seja um dos textos mais citados no campo da comunicação e talvez seja também um dos textos mais mal citados no nosso campo, né? Então, enfim, o Benjamin é um desses clássicos, né, pessoal, que nos acompanham, assim. E é um autor que tem essa curiosa capacidade de se tornar mais atual, né? Então, a cada ano que passa, assim, a cada releitura que a gente faz, isso acontece comigo, por exemplo, né? Eu lembro de que li o Benjamin pela primeira vez, talvez em algum momento da graduação, lá por volta de 1992, aí. E desde então, principalmente desde que virei professor, assim, esse texto do Benjamin, especificamente sobre a obra de arte, é um texto que eu leio no mínimo uma vez por ano, né? E é um autor que, a cada releitura, ele parece que está dizendo coisas novas para a gente, né? Então, ele tem uma capacidade de se tornar, de se atualizar, como poucos autores têm. Há um livro do Ítalo Calvino que se chama Por que Ler os Clássicos? E entre outras características assim que o Calvino dá para os clássicos está essa capacidade assim de parecer estar sempre sendo lido pela primeira vez e sempre ganhar atualidade. Então, de certa forma, é isso que ocorre com muitos dos textos do Walter Benjamin e não é diferente com esse texto, então, sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Esse texto, ele é um texto bastante controverso, assim, não só do ponto de vista da sua complexidade, em função da sua complexidade, dos conceitos importantíssimos que discute, né, como o conceito de aura, por exemplo, como o próprio conceito de reprodutibilidade técnica, como o conceito de inconsciente óptico, como a relação que o Benjamin faz ali entre arte e política. Esse texto sobre a obra de arte discute, ao final, faz uma discussão sobre o fascismo como estetização da política. Se a gente pensar nessa última parte do texto e na discussão que o Benjamin ensaia ali sobre o fascismo, a gente acabaria tendo elementos para pensar a nossa realidade, os fascismos contemporâneos, os neofascismos e tal, né? E o modo como essa política estetizada, né, vai se propondo e vai constituindo um determinado tipo de apelo estético e sensorial e tal, né? Então, enfim, é um texto muito rico, assim. Isso se deve não só à quantidade de conceitos novos, né? O Benjamin está discutindo nesse texto de 36, ele está falando principalmente sobre o cinema, mas ele transita também um pouco pela fotografia como técnica de reprodução, né? Então o texto não é só rico assim por essa quantidade de conceitos que ele traz ali, mas também assim pelas posições polêmicas aí que o Benjamin assume, né? Uma delas diz respeito à própria morte ou não da aura. O Benjamin não é taxativo assim quanto a essa sobrevivência ou não da aura da obra de arte. Então, esse conceito ele fica numa espécie de ambiguidade, assim, numa espécie de ambivalência, né? E esse tipo de manter a argumentação numa espécie de espaço de tensões ou de ambivalência, assim, de certa maneira é o que faz também com que o Benjamin seja um autor tão retomado, tão visitado e tão sempre reatualizado, né? Porque parece que esse modo dele argumentar e de ele pensar mais em termos de tensões vivas do que polarizações, assim, né? Eu acho que isso caracteriza um pouco, assim, ou justifica essa potencialidade aí dos escritos desse autor, né?
Esse texto sobre a obra de arte é um texto que ele chega para mim num manual das teorias da comunicação, organizado pelo Luiz Costa Lima. Não é um manual, mas uma coletânea de textos lá da década de 70, assim, estava lá incluído esse texto do Walter Benjamin, então, né, sendo tomado ali naquele momento como um texto pertinente aí às teorias da comunicação de massa. Eu já encontrei esse mesmo artigo do Benjamin numa coletânea de teoria do cinema, se eu não me engano, organizada pelo Ismael Xavier, onde o texto está colocado também. Esse texto também é comum encontrar como em manuais de fotografia, como sendo uma das primeiras teorias da fotografia, como de fato é, né? Então, só para falar assim, como esse texto pulveriza e junta temáticas e como ele pode estar aparecendo em distintos nichos disciplinares, assim, sempre todos eles reconhecendo, né, a importância, então, aí desse escrito do Walter Benjamin, né? Na realidade, assim, pessoal, eu estou falando aqui meio num fluxo de livre associações, assim, tá? Porque eu tenho acumulado nos últimos anos, assim, não me considero um especialista no Benjamin, né? Me considero muito mais alguém que acompanha esse autor, que se interessa muito, assim, pelo que o Benjamin trouxe para a comunicação, para o estudo das mídias em específico, né? O Benjamin, ele também, de certa forma, traz uma preocupação para a nossa área, que é uma preocupação, assim, com a materialidade das mídias, né? Eu sei que, contemporaneamente, apareceu uma teoria chamada materialidades da comunicação, também de alguns autores alemães, mas, de todo modo, essa perspectiva medial ou material, midiática, assim, ela está germinando aí no Benjamin, também nesse texto, que é um texto de 36, tá? Só que, assim, embora o texto seja complexo pelo modo como o autor argumenta, pelo seu cacuete, não só expositivo, né, mas o seu modo de refletir, assim, embora o texto seja complexo também pela quantidade de conceitos novos que elabora, o texto ganhou uma complexidade adicional, assim, que tem a ver com as versões do texto, né? Então, eu falei aqui que esse texto sobre a obra de arte foi publicado em 36, mas na realidade ele tem 3 ou 4 versões distintas. Os especialistas do Benjamin aí discutem muito, assim, qual é de fato a versão que deva ser considerada, porque o Benjamin teria escrito esse texto, teria começado a escrever o texto em 35, terminou em 36, submeteu o texto por Theodor Adorno, que é um dos autores lá mais de linha de frente, assim, da chamada teoria crítica. O Adorno fez uma série de restrições ao texto, né? Entre outras restrições, sugeriu que o Benjamin tirasse as referências ao Marx do texto, substituísse a palavra comunismo por outra palavra, né? E ao invés de falar em comunismo, falasse em forças libertárias. Então, o Adorno fez uma série de restrições, assim, a esse texto do Walter Benjamin. O texto voltou para o Benjamin reescreve o texto, então tem uma segunda versão. Ele manda essa versão para a França para ser publicada numa revista, e parece que o texto é traduzido, e na tradução e na edição para o francês, alguns trechos do texto são excluídos do texto, né? Então, o Benjamin acaba renegando essa primeira publicação do artigo que saiu em francês. Então, isso tem um dado curioso aí. O texto ele é publicado pela primeira vez em francês, com cortes não autorizados pelo próprio Walter Benjamin, né? Então, o Benjamin se propõe a fazer uma reescritura do texto, né? Então, por aí já vão 3 ou 4 versões desse artigo, assim. Então, tem um dado muito curioso que vale notar, assim, é que o texto está discutindo, o assunto do texto sobre a obra de arte é a emergência das técnicas de reprodução.
e, de certa forma, o próprio texto é submetido, o próprio texto, o seu escrito, na sua materialidade, assim, foi vítima de sucessivos processos de reprodução, assim, técnica, né? Então, o Benjamin vai discutir, por exemplo, a autoria. O que é a autoria de uma reprodução de uma obra de arte? A figura do autor, ele começa a problematizar nesse escrito aí. E, de todo modo, essas questões que ele está debatendo como conteúdo, como assunto do texto, estão presentes na própria história do texto, da gênese do texto. Quando é que até que ponto o Benjamin é o autor do texto, na medida em que ele foi traduzido e foi mudado pela tradução, que ele foi recortado com propósitos de ser publicado em francês, que ele sofreu uma espécie de censura, vamos dizer assim, do Adorno, né? Então, como é que fica a autoria desse texto, né, do próprio texto, sendo que ele mesmo está discutindo a noção de autoria, a alteração na noção de autoria com a emergência das técnicas de reprodução e das estéticas mediais, vamos dizer assim, que estariam sendo representadas a partir da década de 30 ali pelo cinema e pela fotografia, principalmente. Tá? Então, assim, ó, isso é só mais um dado, assim, de como esse artigo é envolto, assim, em controvérsias, tanto controvérsias históricas, né, que envolvem aí os especialistas, os biógrafos, os historiadores da obra do Benjamin, mas também no que diz respeito às controvérsias interpretativas do texto, né? Ou as potências que o texto pode encontrar conforme ele é usado numa área ou noutra. Né? Conforme ele é usado na comunicação, conforme ele é usado no campo do cinema, da fotografia, no campo da história propriamente. Né? Então, assim, ele é clássico por causa disso, e ele é mal citado também por causa disso, porque muitas vezes a confusão. Sempre que vocês ouvirem alguém citar esse texto do Benjamin, é fundamental saber qual é a versão do texto que está sendo citada. Né? Porque essas versões mudam. E as mudanças, às vezes, pessoal, não são mudanças não são poucas mudanças. Então, às vezes, se a gente for comparar as 4 versões, a gente vai ver que somem parágrafos inteiros, que às vezes uma nota de rodapé vira um parágrafo na versão seguinte. Então, tem discussões conceituais assim que desaparecem, ele atenua o tom de algumas coisas. Então, até em 2007, esse artigo sobre a obra de arte entrou em domínio público. Saíram várias edições no Brasil mesmo, tá? Eu posso até pegar aqui. Eu vou. Me deem. Bom, depois eu posso pegar se a gente for fazer um intervalo. Mas, enfim, tem uma edição da editora Zouk, daqui de Porto Alegre, em que o texto aparece com imagens, tá? Então, essas imagens ali colocadas algo muito pontual dessa edição da editora Zouk. Tem uma outra edição, se eu não me engano, da LPM, em que o texto sobre a obra de arte aparece discutido nas suas 4 versões, se eu não me engano. E há, inclusive, um quadro comparativo, assim, é uma capa branca. Bom, talvez vocês possam ir acompanhando aí, botar no Google a obra de arte, vai aparecer as diversas versões do texto para o português. E nessa versão da LPM que eu estou falando, tem um quadro comparativo, assim, onde as 4 edições do texto são comparadas, e esse quadro a gente pode ir reconhecendo, assim, o que mudou entre cada uma dessas versões, né? Então, isso aí é só eu estou falando isso, assim, a título de curiosidade, né? E também para ilustrar um pouco, assim, o quanto o Benjamin nos exige, assim, atenção
e cuidado para a gente trabalhar com o autor. Quer dizer, eu não entrei nem na discussão dos conteúdos, dos conceitos, dos conteúdos mesmo do texto, assim, né? Só para falar desse entorno aí, dos produtivo e dos bastidores, assim, da produtivos aí, né? A partir do qual o texto se gerou. Né? Dizem também que esse texto teria uma função metodológica dentro do grande livro que o Benjamin estava escrevendo. O Benjamin morre em 1940, depois eu posso falar um pouco sobre essa morte, né? Mas desde 1927 até 1940, então os últimos 13 anos da sua vida, o Benjamin morre aos 48 anos de idade, então ele nasce em 1892, ele é filho de uma família de posses, né? Uma família alemã de alta classe, assim, se eu não me engano, o pai dele era um industrial. E eles experienciam, assim, as duas guerras, né? Então a família perde tudo por ocasião da Primeira Guerra. O Benjamin tinha, nessa ocasião aí, entrando nos 20 anos, né? Ele já estava escrevendo coisas, né? Então ele já tem escritos assinados por ele dessa época, né? Mais ou menos assim na faixa dos 20 anos, né? Como estudante, né? E depois dessa experiência, assim, da Primeira Guerra, a família passa a enfrentar problemas financeiros e tal, e o Benjamin se torna uma espécie de, de nômade, assim, um intelectual meio desgarrado, assim, que nunca fixou posto junto à teoria crítica. A Escola de Frankfurt é fundada em 23, né? E o Benjamin tentou se vincular formalmente à escola. Ele nunca se vinculou à escola. O Adorno era 10 anos mais jovem que o Walter Benjamin, né? Então o Benjamin é uma espécie de mentor do Theodor Adorno, assim. E muito embora o Adorno tenha sido um dos responsáveis, assim, pela recusa daquela que teria sido a tese de doutorado do Walter Benjamin, que é um estudo sobre o drama barroco alemão, né? Que foi escrita, foi apresentada, mas não foi à banca. Assim. Dizem os biógrafos que isso se deu em função de uma intervenção do Adorno, que não considerava o trabalho suficientemente bom, enfim, desacordos assim, quanto à relação do trabalho, em relação ao trabalho. O Benjamin, no entanto, continua vinculado à Escola de Frankfurt, né, como um membro bissexto, assim, sempre se a gente for vasculhar aí os manuais de teorias da comunicação, a Escola de Frankfurt está sempre lá, o Benjamin aparece muitas vezes, mas também nem sempre. E às vezes, quando aparece, aparece um pouco como um membro um pouco exótico, assim, da Escola de Frankfurt, né? Então, o Benjamin não é um frankfurtiano típico por uma série de razões, assim, sejam por essas questões aí mais de ordem institucional, assim, do vínculo, do tipo de vínculo que ele mantinha em relação com a escola, né? Mas também, assim, muito em função da própria perspectiva que o Benjamin tinha para entender a cultura, né? De sua época, né? E dos desacordos propriamente teóricos, assim, que ele mantinha em relação aos membros mais nucleares da escola, que são o Horkheimer e o Theodor Adorno, né? Principalmente, né? Um outro sujeito que sempre aparece relacionado, assim, à escola também é o Herbert Marcuse, e que, aliás, parece que está tendo uma espécie, assim, de revival aí, ou de releitura dos trabalhos do Marcuse dos anos 60. O Marcuse já está nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, o que acaba acontecendo? Assim, o Benjamin tem a sua vida intelectual madura, vivendo como uma espécie de andarilho, de viajante, assim, uma espécie de etnógrafo pela Europa, assim, né? Então vive durante muito tempo em Paris. Ele é um, um tradutor do Baudelaire, por exemplo, para o alemão, né? Era um leitor do Baudelaire, era um francófono, vamos dizer assim, um admirador da cultura francesa, da cidade de Paris, né?
E Paris era a grande capital europeia da modernidade, vamos dizer assim. O Benjamin tem inclusive um livro chamado Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, então falava muito, seus escritos mais clássicos também se dedicam a falar sobre a vida urbana da cidade de Paris, né? Uma certa época eu estava lendo o Benjamin muito interpretado pelos antropólogos urbanos, né? Justamente por causa disso, porque o Benjamin tem textos muito clássicos assim sobre a paisagem urbana, essa figura que ele construiu assim do flaner, né, do flanador, desse andarilho que circula aleatoriamente, livremente pela cidade, um pouco nas pistas do fascinado com as vitrines, com o mundo do consumo, do homem sanduíche, né, que carrega aqueles cartazes com compro e vendo ouro, com promoções, né, assim. Então, o Benjamin se atém muito a essas figuras, assim, da vida urbana emergente no começo do século passado, há 100 anos, né? Então, o Benjamin está muito atento a esses fenômenos, assim, históricos de que marcam uma transição de época, a emergência de uma nova época histórica e principalmente assim a emergência de uma nova sensibilidade histórica, né? Então não é à toa que ele está interessado aí pelo cinema e pela fotografia, né? Também como índices assim ou como elementos provocadores de uma nova sensibilidade estética, de um novo ambiente sensorial, né? De um novo conjunto de estímulos sensoriais assim aos quais o cidadão da metrópole moderna, de 100 anos atrás, né, passa a ser vítima, assim, ou passa a se submeter, digamos. Né? Então, essa dimensão mental, pessoal, da modernidade é muito importante para a gente entender assim, o trabalho do Benjamin. Tá? Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que ele está interessado pela instauração, palavras dele, aspas, instauração neurológica da modernidade, tá? Então, ele está tentando reconhecer uma transição de uma época para outra, né? E ele está tentando flagrar essa transformação histórica acontecendo principalmente nesse plano, assim, que a gente poderia chamar cognitivo, sensorial, emocional ou até mesmo estético, tá? Considerando aqui que para o Benjamin a estética não é uma doutrina do belo, não é uma doutrina idealista das artes ou das belas artes. Quando o Benjamin fala em estética, ele não está falando na estética idealista, assim, que vai trabalhar com aqueles conceitos de original, de belo e sublime, né? Que tem um cunho transcendental, assim. Mas o estético para o Benjamin é algo muito material, muito da ordem do corpo e muito da ordem do sensível, assim, da ordem de ordem cognitiva, tá? Esse texto sobre a obra de arte tem que ser entendido assim, porque ele está buscando um tipo de experiência estética que não é só da obra de arte tradicional, mas é um tipo de experiência estética que está aparecendo, que está sendo alterada e produzida pela fotografia, pelo cinema, por um tipo de literatura que começa a aparecer nos primeiros jornais impressos, pelo cartaz da publicidade, por um tipo de estética que é própria dos choques urbanos, do convívio, assim, nesse ambiente hostil da cidade moderna, onde é comum acontecer duas pessoas estranhas se baterem, caminhando num espaço
aglomerado, onde é comum eu ser surpreendido pela buzina de um carro que quase me atropela, pela descarga de fumaça de um trem, de um ônibus, né? Então, o Benjamin está tentando, o que ele está tentando pensar é essa experiência sensorial da modernidade, que tem a ver com a multidão, né? Que tem a ver com espaços lotados, que tem a ver com a emergência de novos apelos visuais. O Benjamin vai discutir, por exemplo, a ideia de hiperestímulos. Né? Esse não é um conceito dele exatamente, é um conceito de um autor que o Benjamin leu, que veio antes do Benjamin, que é um cara chamado Simmel, alemão também, anterior ao Benjamin um pouco, e que é uma discussão que vai interessar o Benjamin, sim. Então ele se notabilizou, assim, entre outras coisas, tá? Por se configurar como esse antropólogo urbano da cidade, assim, né? E dessa cidade cuja paisagem está povoada, né? E está ocupada também por textos e texturas e materiais midiáticos, pelas vitrines, pelo manequim na vitrine, pelo, sei lá, o museu de cera, as novas descobertas da medicina, por exemplo, né? Então, isso eu acho interessante, assim, da gente pensar. Pessoal, assim, ó, me desculpem se a minha fala estiver muito carregada de coisas, assim, de informações, tá? Mas quero que vocês também possam ir me ajudando a dar um sentido, assim, para essa fala, né? Porque às vezes eu vou também meio que indo junto, assim, e me perdendo no pensamento do Benjamin, que é um pensamento muito cheio de caminhos e curvas e bifurcações e esquinas, assim, sabe? Daqui a pouco eu tô meio que correndo rápido demais ou assim, não sem dar muita clareza, assim, para minha associação de ideias aqui, né? Também não sei, assim, até que ponto cada um já tem o seu próprio Walter Benjamin, né? Porque eu acho que isso também ocorre, assim, a gente vai lendo o Benjamin, acho que isso também é uma outra característica de um clássico. A gente vai lendo o Benjamin, a gente vai encontrando no Benjamin aquelas coisas que mais nos batem, que mais nos servem também, né? Então, numa época, assim, enquanto eu estava fazendo meu doutorado na Unicinos, eu estava muito lendo esse Benjamin, antropólogo da cidade, né? Antropólogo urbano. E é meio isso, assim, o Benjamin vai se renovando, né? Então ele tem ele se difere, assim, é um autor muito rico por causa disso, né? Da gente, primeiro a dificuldade que era a gente abranger esse autor, né? Então eu comentei ali, eu não me sinto, embora tenha lido o Benjamin venha lendo há muito tempo, não me sinto assim capaz. Às vezes me perguntam, onde é que eu acho tal discussão no Benjamin? Eu nunca sei. Nunca sei dizer. Tá em tal lugar. Porque parece que tá tudo remete a tudo. Assim, fica difícil. Isso está discutido aqui. Nesse texto, tu vai achar a discussão sobre a Flanery. Sim, tá nesse texto, mas tá também lá. A discussão sobre a aura, que tá no texto sobre a obra de arte, não tá só ali também. Então é um autor assim muito com vasos comunicantes entre um texto e outro, né? Então assim, quando eu estava fazendo o doutorado, eu estava muito lendo esse Benjamin que servia para os antropólogos urbanos, que era esse leitor da cidade, assim, né? E aí procurando mais esses textos, onde o Benjamin ele tem um livro chamado Rua de Mão Única, né? Que basicamente assim ele faz essas leituras da Berlim, onde ele vive, da memória, num determinado trecho, das memórias de infância que ele tem da cidade onde ele nasceu, da Berlim onde ele nasceu, né? Então,
e sempre acionando muito assim uma relação afetiva com esses espaços de onde ele viveu, né? Então trazendo um pouco uma memória afetiva, aí descrevendo muito o seu cotidiano também, né? Um outro paralelo assim que a gente pode fazer em relação aos frankfurtianos tradicionais, ali o Adorno e o Horkheimer, é que talvez em relação a eles o Benjamin, a pessoa do Benjamin aparece muito mais. A vida do Benjamin, nas suas andanças pela Europa, nos seus amores naufragados, assim, se mistura muito com os escritos teóricos do Walter Benjamin, né? Então, a gente lendo os escritos teóricos do Benjamin, a gente tem acesso também ao momento em que ele vivia, né? As questões, ao amigo que ele tinha mais próximo naquele período, se era o Bertolt Brecht ou se era o Gerson Scholem, né? Que era um teólogo judeu, né? Então, a gente tem, mesmo os escritos mais conhecidos e mais densos do ponto de vista teórico do Benjamin, eles se parecem muitas vezes com diários meio biográficos, parecem ter sempre um acento meio biográfico, assim, um pouco como se todos os textos do Benjamin fossem um pouco biográficos, assim, na medida em que a gente consegue reconhecer ali o contexto imediato, assim, do momento da escrita, com quem o Benjamin estava interagindo, que problemas mais prementes, assim, ele enfrentava na época, assim, né? Então, assim, entre 27 e 1940, quando é o ano da morte, dizem aí alguns leitores do Benjamin que tudo que o Benjamin estava escrevendo se aglutinaria num único e grande livro, que é a grande obra do Walter Benjamin, que é o chamado Trabalho das Passagens, que é um livrão, assim, calhamaço, foi lançado no Brasil aí em 2007, se eu não me engano, num projeto editorial, assim, de muito fôlego, que foi puxado pela imprensa do estado de São Paulo, se eu não me engano, e pela editora da UFMG, né? Talvez seja o livro, um dos livros assim mais importantes do século passado, né? Esse livro do Benjamin, O Trabalho das Passagens, que é uma espécie também de proto-Google, né? É um livro que não é para ser lido como da primeira à última página, ele está montado como um conjunto de arquivos, né? Assim, ele é quase uma espécie de dicionário, né? Da passagem de século. Né? O título, de certa forma, Passagens do livro, alude um pouco a isso, assim, a essa transição histórica, a passagem do tempo, né? E também está fazendo referência a um tipo de arquitetura muito típica de Paris, assim, que eram os precursores dos shopping centers, né? Então eram grandes passagens assim fechadas, embora públicas, né? Eram espaços públicos com lojas assim dentro de um mesmo como é que eu vou dizer, uma quadra fechada, vamos dizer assim. Né? Aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, a gente tem uma pequena passagem ali no centro da cidade, assim. Então o Benjamin escolhe essa arquitetura urbana, assim, como uma espécie de metáfora para falar sobre, com uma espécie de síntese do tempo, do período histórico no qual ele está vivendo. Então, são as passagens de Paris. Isso a gente pode encontrar também várias imagens dessas passagens, algumas existem até hoje, né? Em Paris, assim. Então, o Benjamin escolhe falar sobre uma espécie de templo do consumo, assim, e de como isso, o tipo de sociabilidade que se dá ali dentro, né? Então, uma sociabilidade que ao mesmo tempo é privada, mas é pública, né? Tem um certo recorte de classe, uma orientação para o consumo, mas ao mesmo tempo que as pessoas vão lá para ver os produtos na vitrine, elas vão lá também para se mostrar, né? Então, é como se as próprias pessoas também ali dentro se tornassem objetos da visão
e não só agentes da visão, né? Então, enfim, o Benjamin vai discutindo essas dinâmicas todas, assim, que para ele passam a configurar e a definir assim a vida moderna a partir das 3 primeiras décadas do século passado, né? Então, esse termo, passagens, que dá o título ao livro principal do Benjamin, faz referência a essa arquitetura aí, e faz referência também à passagem do tempo, né, que o Benjamin está tentando flagrar. Mas mais do que explicar a passagem do tempo histórico, assim, produzir um discurso explicativo sobre a modernidade, o Benjamin quer encenar a modernidade. Ele quer que o seu livro seja quase um espelho da modernidade. Então, mais do que uma teoria acabada, racionalizante, assim, o Benjamin quer que o seu livro seja um produto que tenha nele próprio características dessa experiência urbana, assim, a qual esse estudo se dedica, né? Então, por isso que o livro está organizado também na forma de um arquivo, né? Esses arquivos têm nomes bem específicos, assim, flaner, arcadas, prostituta, barricadas de Paris. E aí, em cada capítulo, não são capítulos, né? Mas são motes, assim, onde o Benjamin vai soltando aí citações que ele coleciona nesse período da vida em que ele está, do final da vida dele, que ele está vivendo em Paris. Né? Então, cada capítulo, eu estou chamando aqui de capítulos, mas isso é impreciso, tá, pessoal? Acho que o mais apropriado seria falar em termos de arquivo. No alemão, a palavra usada é Convolut, com K. Não sei qual é exatamente a tradução disso para o português, né? Mas, assim, é como se fossem esses capítulos, supostamente, entre aspas, fossem bancos de dados, assim, ou bancos de ideias sobre aqueles temas. E nesses, então, supostos capítulos, ele vai juntando citações. Ele vai soltando especulações dele de próprio punho, citações de outros autores que ele está lendo na Biblioteca de Paris, onde ele está trabalhando no final da vida, nos últimos, pelo menos com certeza, nos últimos 10 anos da vida dele, né, na maior parte do tempo. Então, esses capítulos são arquivos, assim, com citações de outros autores, com ideias esparsas dele, com comentários biográficos dele. Então, a gente tem uma massa de textos, assim, uma massa muito heterogênea de escritos, assim, os tipos de escrito que ele vai lançando mão e que ele vai usando para compor cada arquivo são muito diferentes. Eventualmente, algumas imagens também, né, que ele cola aí, que ele usa nesses arquivos, é quase como se ele tivesse reproduzindo a passagem do tempo histórico, mais do que explicando. Isso é muito importante, assim. É como se o Benjamin tivesse mais uma intenção. Alguém falou ali do Manovitch, né? Eu não vi direito. É isso, né? Mas assim, é quase como se ele estivesse tentando mimetizar o mundo que ele analisa. Mais do que explicar racionalmente ou botar uma ordem nesse mundo que ele analisa, ele está tentando mimetizar no corpo do trabalho esse fenômeno, então, ao qual ele tenta, né, ele tá mais assim, como é que eu vou dizer? Ele entra numa espécie de bailado aí com o fenômeno, né? Ele entra num jogo assim mimético e numa dança com o fenômeno, né? Então ele pretende muito mais mimetizar, representar, fazer coisas a partir do fenômeno, na lógica do fenômeno, do que propriamente submeter e engolfar esse fenômeno assim numa razão explicativa, numa síntese explicativa, assim, né?
Então, dizem os biógrafos que tudo o que o Benjamin estava fazendo, desde 1927 a 1940, tudo que ele escreveu se aglutinaria, então, nesse grande projeto aí, que é o grande livro chamado Passagens no Português, né? Ou então, às vezes, ele aparece também como Trabalho das Passagens, né? Então, acho que a gente pode apontar esse livro assim como acho que é um dos três, aí, se não for o primeiro, pelo menos, com certeza um dos três trabalhos assim intelectuais de maior fôlego, assim, mais representativos aí do século passado, né? Então só foi traduzido para o português em 2007, se eu não me engano. Também estou falando aqui de cabeça, assim. E aí dizem que nesse grande livro, esse escrito especificamente sobre a obra de arte teria uma função metodológica ali dentro, né? Que seria parte, o escrito esse sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O próprio título do livro muda conforme e além das versões do texto específico, tá, pessoal, da obra de arte, além das versões do texto, a gente não pode esquecer também dos problemas da tradução do texto para o português. Então tem mais esse complicador aí, que tipo assim, o texto esse da obra de arte do Benjamin, ele recebeu várias versões do próprio autor. E até ele chegar traduzido para o português, pode se perder algo na tradução do texto. Que me parece que as primeiras traduções assim não eram feitas diretamente do alemão, mas eram feitas do francês. Então tem um problema assim aí de um fluxo da própria tradução, assim, né, que talvez agregue problemas, assim, aí, ou deixe um rastro aí de incerteza, de dúvida para nós aqui, para a gente também ter que levar em conta, né. Então, assim, esse texto sobre a obra de arte, ele seria uma parte do trabalho das passagens, né, e teria, então, essa função metodológica ali, justamente porque o Benjamin está discutindo as técnicas de reprodução, a fotografia, não só como uma imagem gráfica, mas como um princípio também metodológico, né? Eu falei aqui que ele é como se o próprio livro dele fosse uma fotografia, né? O livro tenta se apresentar como uma fotografia da sua época histórica, né? Então, a fotografia interessava para o Benjamin não só como uma imagem gráfica, como uma tecnologia de reprodução técnica, mas também como um princípio mental, assim, né? Que estaria então suscitando assim uma outra sensibilidade, né? Ou estaria se colocando assim à disposição para o próprio pensamento científico, histórico, filosófico, né? Porque isso é um outro dado interessante também. Entre os filósofos, eu já li, eu estava falando agora da leitura que os antropólogos fazem do Benjamin, mas os filósofos lendo o Benjamin podem apontar justamente isso, que talvez o Benjamin tenha sido um dos primeiros filósofos a filosofar com imagens, ou a trazer para a seara da filosofia, assim, um certo reconhecimento da fotografia como um dispositivo de pensamento, assim, né? Como se a fotografia estivesse, então, nos abrindo possibilidades cognitivas, né? Possibilidades epistemológicas, assim, que poderiam também ajudar no desenvolvimento, assim, da racionalidade filosófica, né? Então, bom, eu não sei se está muito, se está muito, se é muita coisa, sim, não sei se a gente faz uma pequena respiro, assim.
Eu acho que a gente pode, então, fazer uma dinâmica. Eu tinha imaginado essa primeira dinâmica, assim, tu faz uma fala e depois a gente para de gravar e faz as perguntas, mas se o pessoal não se importar e tu não te importar de ter a nossa interação depois no teu canal, porque, pessoal, essa reunião está sendo gravada, até para atender os colegas do grupo que não puderam estar aqui hoje, e depois provavelmente vai para o YouTube, o canal do YouTube do Fabrício, que é riquíssimo, que eu já fiz propaganda várias vezes. Então, acho que a gente pode ir interagindo um pouco, sim. Eu fico me ressentindo, assim, pessoal, de estar muito, muito bagunçado, assim, de estar fazendo aqui uma fala sem uma estrutura muito organizada, tô meio soltando coisas, assim, né, que vem vindo na minha cabeça sobre o autor. Quem sabe, Márcia, assim, tenta abrir... Para mim está fazendo muito sentido, É. viu? Eu estou conseguindo acompanhar o teu raciocínio, Assim, acho que tu está fazendo um fio perfeito, mas diga lá. então, assim, ó, tem um dos PDFs que eu te passei aí, que, se eu não me engano, se chama A Atualidade de Walter Benjamin. Quem sabe a gente dá, se tu conseguir abrir para mim aí, eu posso ir falando, meio ir falando em cima daquilo ali, porque aí eu aproveito, assim, para recuperar um pouco coisas que eventualmente tenha dito, e também para ir dar uma estruturada um pouco melhor, ordenando um pouquinho, assim, né, o que a gente está vendo, assim, tá? Na realidade, tem aqui também, né, minha gente, esse aí, se tu conseguir, Esse aqui? esse aí, se tu conseguir abrir, assim, e Vocês estão vendo ele, não? daqui dá para ver, acho, Estamos vendo. Tá. né? Bom, então, eu vou... Eu tenho uma série de materiais, assim, tá, pessoal, que eu preparo para usar em sala de aula e que ficam também, assim, como os meus fichamentos de estudo, tô voltando nisso, como eu falei, tem escritos do Benjamin que eu acho que eu já li, assim, nos últimos 20 anos aí, 40 vezes, né? E, e nunca, mesmo quando o Benjamin não é uma referência teórica direta, assim, na minha pesquisa, ele está sempre um pouco fantasmagoricamente aí, assim, presente, né? Como uma grande sombra de todos os outros autores, assim, que acabam me interessando, né? Eu falei agora aqui daquela vertente da teoria das materialidades da comunicação e tal, que também deve muito ao trabalho do Walter Benjamin, né? Então, mesmo quando o Benjamin não é um referencial diretamente com o qual eu estou envolvido, ele foi muito o autor da minha tese de doutorado, né? Defendida em 2003. Então, naquela época lá, eu estava lendo meio que tudo, assim, do Benjamin. Eu acho que li tudo que se tinha até ali em português, praticamente, assim, né? Mas depois eu fui andando, fui incorporando outras coisas, a arqueologia da mídia, me envolvi com isso, materialidades da comunicação, um pouco mais estética num determinado momento. Mas, de todo modo, o Benjamin sempre teve lá, assim, né? E então eu tenho muita coisa acumulada aí sobre esse autor e eu trouxe alguns desses materiais, porque também tem, uh, tem, tem o Brasil tem ótimos leitores do Benjamin, tá? Tem ótimos, o Benjamin em nosso país, assim, ele tem uma fortuna crítica boa, né? A gente tem aqui diversos pesquisadores muito bons, assim, né? Então, tem o Márcio Seligman, tem a Jean-Marie Gagneban, aí de São Paulo, tem vários outros, né? Kátia Muricy, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Então, tem vários leitores muito bons, assim, né? E sempre é bom consultar esses todos, né? Aqui, para hoje, eu indiquei para vocês um artigo assim que fala sobre esse conceito da estética no Benjamin, né, que discute justamente esse texto nosso aí, sobre o qual a gente começou a falar, que é esse texto sobre a obra de arte, né? Então, um texto da Susan Buck-Morss. A Susan Buck-Morss, no mundo, assim, ela é uma professora de Cornell, Nova York,
e ela talvez seja uma das principais intérpretes do Benjamin, né? Então ela defendeu aí nos anos 70, no final dos anos 70, se eu não me engano, uma tese sobre a teoria crítica, e de lá para cá vem estudando muitos teóricos críticos, e o Benjamin especialmente. Ela teve em Porto Alegre, na PUC, em 2019, se eu não me engano, deu um curso sobre o Benjamin, assim, e ela ainda escreve, né, e coisas dela têm sido traduzidas, assim, para o português, né. Ela tem esse livro aqui, chamado A Origem da Dialética Negativa, sobre a Escola de Frankfurt, tá? Então, a Escola de Frankfurt é esse clássico aí das teorias da comunicação, Origem da Dialética Negativa, da Susan Buck-Morss, né? E como eu salientei, o Benjamin sendo uma espécie de ovelha negra, sim, um autor um pouco estranho dentro da teoria crítica, né? Ela tem esse livro chamado Hegel e o Haiti, né? Onde ela faz uma relação assim entre a Revolução Haitiana e a dialética hegeliana do século XVIII, né? Muito interessante também. A última tradução para o português é Mundo de Sonho e Catástrofe, onde é uma espécie de etnografia feita na União Soviética, assim, uma parte importante do trabalho, né? No período ali da queda do Muro de Berlim e tal. E ela tem o clássico A Dialética do Olhar, tá? Também um calhamaço, assim, que praticamente é um estudo comentado, assim, onde ela vai comentando o trabalho das passagens do Walter Benjamin, né? Então, esse texto dela é um texto que eu indiquei aqui, é um texto bastante difícil, assim, né? Ele está dedicado, então, justamente a entender ou fazer uma interpretação do livro, do artigo do Benjamin sobre a obra de arte, né? Onde ela destrincha um pouco, assim, eu posso falar sobre isso melhor, mais organizadamente em seguida, sobre o que seria essa estética material do Walter Benjamin, que ali está sendo desenvolvida no texto sobre a obra de arte, né? E, enfim, ela é uma autora, talvez, chave aí para a gente cercar um pouco mais esse autor. Eu lembro que na minha tese, esse livro aqui da Dialética do Olhar foi um livro super chave, assim, foi super importante, tá? Porque ela vai didatizando, ela vai comentando o trabalho. O trabalho das passagens não tem como ler. Não tem como ler, dada a própria natureza do livro, né? E o volume do livro, assim, e a natureza que eu digo, a estrutura do livro, né? Organizado, então, com esses capítulos, né? Tem, inclusive, assim, o Benjamin faz uma espécie de mapa de remissões, os capítulos se remetem uns aos outros. Tem indicações dentro de um capítulo onde ele manda assim, salte para tal, outro. Então tem toda uma estrutura, assim, que é uma estrutura meio de rede, né? Então, quando eu usei aquele exemplo ali, o livro Passagens, do Benjamin, ele é uma espécie de proto-Google, ele é mesmo, sabe? É quase como se ele tivesse estruturado, não é uma narrativa pautada por princípios, assim, de coesão, linearidade, organização interna, mas é um texto montado não para ser lido, mas para ser consultado, né? E aí a gente poderia ir seguindo ali, Márcia, por aquele breve roteirinho, tá? Em que eu pontuei ali algumas coisas sobre o Benjamin. Se tu puder puxar aí. Sim, perdão, voltei. É o outro. Tá, então eu vou... Bom, pode voltar lá no anterior, assim, na primeira lâmina. Então, assim, ó, eu coloquei aí como atualidade do Walter Benjamin um pouco para referir a isso que a gente já comentou, né? Quanto esse autor é presente ainda hoje, se renova, é um clássico da área da comunicação e de outras áreas. E também porque isso remete um pouco a um dos títulos de um texto bem clássico da teoria crítica, que é a atualidade da filosofia,
um texto do Adorno, assim. Então, chamei aqui a atualidade de Walter Benjamin, né? Como essa capacidade, assim, que o Benjamin teria de se dirigir ao presente, né? Ao nosso presente, né? Né? Então, alguém comentou aqui, parece que o Benjamin está sempre mudando, sempre encontra alguma outra coisa lá. Então, um pouco é isso que a gente viu, né? Outra coisa, assim, que valeria a pena diferenciar aí, que atualidade não quer dizer necessariamente progresso, tá? Então, o Benjamin, assim, e nisso ele era um pouco concordante com os teóricos críticos, né? Ele era muito crítico do desenvolvimentismo histórico, né? E dessa ideia de que o avanço técnico ou tecnológico representava um real avanço, né? Então, os frankfurtianos eram muito céticos em relação, assim, a essa perspectiva ufanista, utópica da história, como uma sucessão de progressos materiais e benefícios em direção a um mundo aí mais fácil de ser vivido, melhor ou mais fácil de ser vivido, né? Os frankfurtianos acreditavam ao contrário disso, acreditavam que o progresso técnico, o avanço da ciência, o iluminismo, eles são críticos ao iluminismo, os frankfurtianos que acreditavam então que o iluminismo havia nos trazido, nos jogado em direção à cultura de massa, à indústria cultural e ao nazismo. Então, que não há avanço nisso, né? Então, de que adianta celebrar o avanço da ciência, da técnica, da racionalidade, se esse suposto avanço havia nos trazido a esse cenário, né? Então, a atualidade do Benjamin aqui não pode pensar no sentido assim de um tempo linear, de um tempo que funcione por acumulação, por progresso num sentido assim de acúmulos sucessivos de razão, como se a razão fosse se desenvolvendo na história da filosofia, na história da humanidade, como um progressivo e sistemático e contínuo bloqueio da desrazão, né? Então tem uma filosofia da história no trabalho do Benjamin, e assim como tem também nos frankfurtianos, né? Então eles estão questionando o sentido desse progresso, que é um progresso que nos traz avanços tecnológicos, mas não emancipação, né? Então não há que não redunda em boa vida, vamos dizer assim, né? Não redunda numa real. Eu usei a palavra emancipação, eu acho que ela é uma palavra assim presente nesse cenário aí, né? No horizonte de reflexões deles, assim, né? Então, tem aí presente nesses autores também uma espécie de filosofia da história, né? Um dos últimos textos do Benjamin, escritos por ele em 1940, também é um dos textos mais clássicos do Benjamin, que é um texto chamado Teses sobre a Filosofia da História. Né? Bom, aí também aí é outro texto que a gente tinha que ter uma aula específica para dar conta desse texto, né? Porque tem livros e livros sobre esse artigo, né? Em que ele fala de um quadro chamado Ângelos Novos, do Paul Klee, que é um quadro que mostra o anjo sendo soprado para o futuro, mas olhando para trás, né? Também é uma imagem que dá para a gente procurar no Google aí, Ângelos Novos, com U, né? É um quadro que o Paul Klee presenteou Walter Benjamin, né? E o Benjamin descreve esse quadro e diz assim, é assim que eu entendo a história, né? A história é esse acúmulo de tragédias, e o anjo da história está indo para frente, mas olhando para trás, né?
E assim ele se projeta sobre um acúmulo de tragédias. E a Maria Vitória compartilhou ali essa imagem do Paul Klee, tá? Acho que dá para ver aí, se tu conseguir puxar aí, Márcia, beleza, né? Aí tá ele, ó. Esse é o Ângelus Novus, ou chamado Anjo da História, sobre o qual o Benjamin fala, nesse que foi o seu último escrito, chamado Teses sobre Filosofia da História, alguma coisa assim. Porque também o título pode variar conforme a tradução, conforme a versão aí que a gente vai encontrar, né? Então, só para dizer assim que essa atualidade do Benjamin também, para pensar na atualidade desse autor, a gente tem que ter em conta esse elemento, assim, né? Que essa atualidade não é necessariamente um conceito positivo, assim, né? Então, acho que, bom, vou tentar seguir aqui, tá, Márcia? E até porque tem uma história, sim, pessoal. A história que o Benjamin quer flagrar, ela é muito particular também, né? Porque o Benjamin é aquele leitor da história a contrapelo. Essa é uma outra expressão dele, né? Então, que não interessava para o Benjamin a história dos vencedores, né? A história dos oficial. Não há nada mais incômodo para o Walter Benjamin do que essa história dos livros de história, a história contada pelo Estado, pelo poder, entende? A história assim dos vencedores. Mas o Benjamin interessava justamente por aquilo que havia se perdido na história, né? Então, aquilo que não foi contado na história, aquilo que ficou para trás na história. Então, entre os historiadores, essa ideia dá origem assim a uma corrente lá da microhistória, por exemplo, né? Ou isso dialoga assim entre os historiadores com essas perspectivas assim de um né? Com essa perspectiva dessa história dos oprimidos, dos fracos, dos sem voz, né? Por exemplo. E também, pessoal, essa perspectiva de ler, essa ideia de ler a história a contrapelo também está na base dos próprios estudos de arqueologia da mídia, né, que tentam resgatar, assim, mídias perdidas na história das mídias, né? Mídias que não deram certo, que foram descartadas, mídias que não funcionaram, que foram rapidamente substituídas por outras. Então, isso é algo também muito, assim, dessa filosofia da história com o Benjamin, com a qual ele compartilhava, assim, né? De que a história tem que ser redimida, né? O historiador, a função do historiador marxista, assim, é quase como redimir atores históricos, né? Quase como se fosse assim trazê-los, reviver a história que se perdeu, né? Então, essa história aí, esse rastro, esse vestígio, essa pista perdida é o que acaba interessando justamente para o Benjamin, assim, né? Então, dá para ir para outra lâmina ali, para a seguinte, são aquelas palavras todas que eu coloquei ali, ó, rastros, restos, ruínas e vestígios, né? Essas coisas, rastros, restos, ruínas e vestígios, viram quase conceitos teóricos dentro dessa historiografia do Benjamin, né? Então, ele ia se interessar, obviamente, por mídias, pelo rastrear o surgimento da fotografia, desde o daguerreótipo, os espetáculos de fantasmagorias, por exemplo, que são pré-cinematográficos, né? Então ele está interessado por todo esse, como é que eu vou dizer, esse acúmulo assim de avanços, pequenos avanços tecnológicos que vão se perdendo na história, mas que vão dando base para a cristalização então de uma mídia,
né? E, consequentemente, de uma narrativa, e, consequentemente, de um tipo de experiência estética que vai se tornar emergente em algum momento. Mas, então, ele está tentando pensar essas... não numa cadeia positiva, assim, entendeu? Mas, muitas vezes, numa cadeia onde há saltos, onde há simultaneidades de coisas. Né? Então, o Benjamin não está pensando em desdobramentos limpos, assim, que podem ser demarcados numa data em específica, né? Num processo limpo, mas sempre são simultaneidades de arranjos históricos que estão competindo e que estão em disputa, que estão se sobrepondo, que estão se cristalizando ali e que vão constituindo meio atabalhoadamente, assim, aos trancos e barrancos, uma história que funciona aos recuos, às sedimentações, assim, às deteriorações também de uma base aí de apoio dessas mídias, de uma base material, né, de uma conjuntura material, técnico, material, assim, dessas mídias, né? Então, essas coisas, sim, são muito próprias desse imaginário do autor, né? Essa ideia do imaginário teórico do Benjamin, que ele mobiliza, assim, para pensar. Né? Então, pensar em termos de rastros, vestígios, pistas, simultaneidades, constelações, aqui eu estou falando aqui, ó, desvios, saltos, constelações e alegorias. Né? Então, como é que essas coisas vão se montando na história? Para a gente entender os fenômenos da contemporaneidade dele, ou então nós aqui hoje, se nós nos estivermos aí investidos desse aporte do Benjamin, como é que nós hoje podemos pensar a nossa contemporaneidade lançando mão dessa episteme, vamos dizer assim, desse modelo de pensamento que o Benjamin está testando e construindo lá, principalmente ali entre os anos 20 e 40. Né? E aqui eu coloquei também essa ideia da composição por imagens. Né? O texto do Benjamin é um texto muito imagético. Né? Então eu falei ali, o trabalho das passagens, o livrão lá, é como se o livrão quisesse se apresentar ele próprio, embora sendo um livro, como um retrato do tempo histórico em movimento. Reparem que é louco isso. É como se ele estivesse tentando flagrar as alterações que estão acontecendo em Paris numa época que está convulsionada. Né? Então tem dois tempos históricos em luta ali nos três, entre 1910 e 1940, vamos dizer assim. Tem a modernidade. O Benjamin ele é tido muitas vezes, tá, pessoal, como um autor, um leitor da modernidade. Os historiadores vão demarcar muito vão periodizar muito, assim, né? Então o Benjamin é tido como um autor clássico dessa modernidade tardia, né? Ali da transição dos anos 1800 para os anos 1900, vamos dizer assim. Né? Então, o Benjamin está tentando flagrar essa modernidade irrompendo, se sedimentando, assim. E aí, nesse processo de rompimento da modernidade, o que morre e o que emerge. O que morre e o que emerge. Né? Então, tem um tipo de estética morrendo, que é aquela estética aurática, do belo, do autor, da originalidade, do museu. Essa estética está morrendo. E tem uma outra estética emergindo, que é essa estética da reprodutibilidade, do corte, da montagem, da fragmentação, da autoria coletiva, que ela é mais material do que transcendental, né? Onde a relação fruitiva do intérprete com a obra vai estar totalmente desconectada de uma necessidade de compartilhamento do mesmo tempo e espaço. Né? Então, eu posso ver um quadro da Mona Lisa na cozinha eu tenho aqui uma Mona Lisa transformada em imã de geladeira aqui. Não preciso mais estar no museu. Né? Então, ele começa a pensar isso. Eu passo a ter
condições de trazer uma obra de arte, tirar do museu. Não preciso mais estar no mesmo espaço-tempo com a obra. Compartilhar com a obra o mesmo espaço-tempo. A obra não precisa mais ser original para mim. Ela pode ser fruída em outro lugar, né? Então, o Benjamin começa a pensar isso, assim, que estética é essa que passa a surgir com a modernidade dele, a sua alta modernidade, no caso, aí, né? E o que morre com o irrompimento dessa modernidade? E, às vezes, são conceitos se alterando, porque aqui, no caso, o que ele está dizendo é assim, não, a gente precisa entender a estética de outro modo, agora. O entendimento convencional, clássico da estética não basta mais. A gente tem que ter outras categorias. Ou a gente precisa refundar o que a gente entendia como sendo a experiência estética. Né? Refundar de um modo mais condizente, melhor, né? Ou de um modo que contemple melhor a experiência histórica que de fato a gente tem. Né? Então, assim, ó, o Benjamin, ele está muito... só para fechar aqui a minha lâmina, ele tem... A imagem é muito importante para ele, né? Tanto porque o seu próprio texto pretende, além dele usar imagens, eventualmente, a imagem do Paul Klee ali, do quadro, né? Então, além dele usar essas imagens como alegorias conceituais daquilo que ele está tentando dizer, o próprio texto do Benjamin é muito imagético, né? Na medida em que ele escreve de modo alegórico, na medida em que ele traz para suas próprias discussões imagens da sua memória pessoal. Ele descreve cenas da sua infância para nós, né? Então, o texto do Benjamin, assim, o Benjamin nos deixou também uma epistemologia visual, de certa maneira, né? Porque as reflexões dele muitas vezes são amparadas e potencializadas por distintos tipos de imagem que ele usa. Seja a imagem gráfica mesmo, sentido assim semiótico, seja a imagem como imagem mental que o texto produz. Né? E aí aqui tem essa oscilação entre, que eu coloquei ali, mais mostrar e menos explicar, que é isso que a gente comentou anteriormente. Ele está mais interessado em mostrar a emergência da modernidade e menos interessado em explicar racionalmente essa emergência. Né? Então, assim, ó, eu não sei qual é, eu tenho quase 4 horas aqui, Márcia, eu não sei qual é o teto que a gente tem. Eu estou vendo que a gente não vai nem conseguir entrar no texto sobre a obra de arte, hein? Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra conversa num outro momento, eu posso focar mais nisso. Mas isso é muito assim, pessoal. Eu não sou tão bagunçado assim, tá? Mas isso se deve muito a o modo como o autor nos convoca, assim, também a passear, a se perder pelo pensamento dele, assim, né? E enfim, né? Eu acho que... Não, fala. Pode terminar. Não, eu ia dizer isso, que me desculpa, assim, caso tenha ficado muito labiríntico, assim, né? Labiríntica, essa fala. Mas, porque eu entrei meio assim de paraquedas aqui, né? E caí num fluxo, assim, de associações, né? Com ele. Mas, enfim, a gente pode, se for o caso, na realidade, isso aqui que a gente precisaria ter, a gente precisaria ter um semestre inteiro para estudar o Walter Benjamin.
Seria ter um semestre inteiro. Infelizmente não temos. É. Não aqui no meu grupo. É. Mas eu não acho que tu esteja viajando, Fabrício. Eu me senti uma flaner no isso. teu raciocínio. É ótimo. Flanando no teu raciocínio. Sim. Para mim foi tranquilo. Eu posso... E... Ops, agora se travou. Fabrício, nos ouve? Vixe. Fabrício, tu está travado. Não sei se está ouvindo a gente, mas tua imagem e som travaram. Travou total. Total, deixa eu avisar ele pelo... eu acho que ele caiu. Acho que eu vou interromper a gravação. Caiu, mas ele deve voltar. Já ia falar para você interromper a gravação, né, para não ficar